Oi, amados, tudo bem? Eu me chamo Yasmin e seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu quero começar lendo para vocês o 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 8. E vamos lá. Instruções a respeito do culto. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há só um Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Paulo está nos orientando a interceder por orações a essas pessoas, através do Espírito Santo. E isso agrada ao Senhor. Nós intercedemos um pelos outros e que nós oremos um pelos outros através do Espírito Santo. E o testemunho que eu vou contar hoje tem tudo a ver com este capítulo que eu li agora para vocês. Me desculpem não conseguir explicar muito bem este capítulo, mas espero que vocês tenham entendido. Bom, o testemunho que eu quero falar aqui é um testemunho que aconteceu faz pouco tempo. E aconteceu na minha igreja, na igreja que eu vou. Vamos eu e minha mãe, normalmente, como sempre vamos, de quarta para a igreja. A gente foi para a igreja e a gente chegou lá e tava tendo culto de oração. E eu não tava sabendo que ia ser culto de oração. A gente chegou e o pastor tava pregando e quando ele terminou, ele falou que queria que cada um orasse um pelos outros. Então, a gente estava nos nossos lugares e quando ele terminou de falar isso, cada um começou a ir até as outras para orarem umas pelas outras. E eu tava meio perdida, porque eu falei, nossa, por que eu vou orar? Já tá todo mundo orando um pelo outro. E eu fiquei meio assim. Aí eu olhei pro pastor, eu vi que ele tava sozinho, só que falei, Aí eu segui a minha mãe, que ela tinha ido orar com duas mulheres que estavam lá. E elas foram e eu fui atrás. Só que quando eu tava começando a orar com elas, o pastor interrompeu assim, mas claro, somente ele me chamou e falou, eu posso orar por você? E a gente foi mais pra lá, né, pra dar esse espaço, né, e ele começou a orar por mim e foi maravilhoso, ele foi muito usado por Deus e nós sentimos muito a presença do Senhor ali naquele momento e chorei e foi muito bom. E na hora que ele terminou, ele falou, ora por mim. Aí eu olhei pra ele, aí eu fiquei. Eu sei que todos nós temos poder no nome de Jesus para orarmos e Paulo nos orienta a fazer isso, Paulo nos orienta a orar um pelos outros e isso agrada ao Senhor. Então, no fundo eu tava com um pouco de medo, porque eu nunca tinha chegado assim e pegado na mão ou de alguém e orado em voz alta pra pessoa assim, ainda mais ali, né, naquele momento, eu nunca tinha feito isso. Eu tava um pouco nervosa, só que, claro, eu peguei na mão dele e comecei a orar e o Espírito Santo foi tomando conta de mim e quando fui ver, eu nem tava mais nervosa, só que tinha hora que eu travava, assim, tinha hora que eu ficava, e agora? Ai. Era como se vinha um pinguinho de nervoso e eu já ficasse, ai, socorro, e agora? Só que eu fui usada pelo Senhor de uma maneira incrível, que assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo.
E o Senhor me surpreendeu com isso. Eu vi que o pastor começou a chorar e ele... E assim, foi um momento tão íntimo, assim, entre nós ali, eu, pastor e o Senhor, que não tem como explicar direito em palavras aqui. Não há como expressar do jeito que eu me senti, nem o pastor, e nem que eu vi o pastor se sentindo. Foi maravilhoso. Então, eu vim aqui encorajar vocês a fazerem isso, orarem um pelos outros e a interceder um pelos outros. Tudo bem, você não precisa colocar a mão lá na cabeça dela ou pegar nas mãos dela, mas você pode interceder pelas pessoas, pela sua casa, enfim, aonde quer que você esteja. Só que Paulo fala que é o desejo do Senhor que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que nós vamos e falamos, olhamos para as pessoas e falamos: olha, eu posso orar por você? É aí que ela vai conhecer a nossa fé, é aí que ela vai conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. E é uma coisa que eu tô aprendendo, que o Senhor ainda tá me ensinando, está me moldando, porque não é fácil a gente só dizer e não fazer, né? Não adianta nada. E eu quero orar mais pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas acham que Jesus não as ama porque elas estão vendo de tal maneira, e muitas pessoas têm vários pensamentos ao contrário que o Senhor quer que elas tenham. E se a gente falar isso para elas, se a gente mostrar isso para elas através de uma simples oração, elas vão ser transformadas. E igual eu vi o pastor quando eu estava orando por ele, eu vi ele assim mudar a feição, mudar o jeito que ele estava, e foi muito bom. E não é só porque ele é o pastor que ele não deixa de ser um ser humano falho, pecador, igual todos nós somos, mas através de Jesus nós somos salvos e nós somos purificados e nós começamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Nós possamos ter esse pensamento como de Paulo, para interceder um pelos outros, para orarmos um pelos outros e pedimos ao Senhor autoridade para isso, porque nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós temos autoridade para orar, expulsar demônios, orar pelas pessoas através do nome de Jesus. E pessoas são salvas e curadas através disso. E que nós possamos orar mais pelas pessoas, interceder mais pelas pessoas. E igual eu tive medo, eu fiquei com vergonha, só que o Senhor tirou isso do meu coração e colocou paz no lugar de medo, de ansiedade, e deixou que eu orasse pelo pastor, deixou que eu intercedesse pela vida dele, e que nós possamos orar ao Pai e pedir ao Espírito Santo autoridade para nós orarmos no nome de Jesus, para nós sermos liderados pelo Espírito Santo nas nossas orações. E que nós não tenhamos medo e nem vergonha, mas que a gente faça, porque é isso que agrada ao Senhor, é isso que agrada ao nosso Pai. Orarmos um pelos outros e ter compaixão de ir lá e orar pelo seu irmão, aquela pessoa. Muitas vezes a gente está na nossa casa e na nossa própria casa um dos nossos familiares está precisando tanto de oração, só que a gente não vê isso, a gente não enxerga, mas que o Senhor possa mostrar para vocês agora que essas pessoas precisam, e vocês ir lá, e mesmo que vocês ainda tenham vergonha, mas chega nela assim com cuidado, falar: olha, eu posso orar por você. Começa a orar e começa a fluir, e pede que aquela oração seja liderada pelo Espírito Santo. Você começa a orar e começa a fluir, e quando começa a fluir, tudo muda, porque aquele medo, aquele nervoso que a gente estava antes de começar a orar, some,
por causa do Senhor. O Senhor coloca paz no nosso coração quando estamos orando. E que nós possamos passar a ter este comportamento de interceder um pelos outros mais e mais, e que o Senhor possa transformar vidas através de nossas vidas, e que eu tenha ajudado vocês aí que estão do outro lado, encorajado vocês, mesmo que essa mensagem foi muito simples. Eu peço perdão que eu não venha ter conseguido explicar tudo que eu queria explicar e tudo que eu queria passar para vocês, mas que eu tenha ao menos encorajado vocês que estão do outro lado, começarem a orar um pelos outros. Isso faz que nós tenhamos discípulos, agrademos ao Pai e nós ainda fiquemos próximos do Pai, porque quando a gente faz a vontade do Pai, quando a gente está agradando ao Senhor, a gente começa a ficar mais próximo do Pai, a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É maravilhoso. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, se inscreve aqui no canal que eu vou começar a postar mais vídeos agora. Começando agora, mas eu vou começar a postar mais vídeos daqui pra frente. E deixe seu like nos comentários se vocês já tiveram esse tipo de experiência, que eu vou amar ler e eu vou responder a todos vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe cada um de vocês.